Bom, como visto na aula passada, então, nós vimos a contração do espaço juntamente com a dilatação do tempo. Foram as últimas aulas aí, as recentes, né? E a gente, pelas transformações de Lorentz, a gente chegou na dilatação do tempo, na contração do espaço, utilizando a dilatação do tempo. E tem, como eu falei, né, na aula passada, no finalzinho, uma combinação, o mesmo fator que amplia o tempo, ele contrai o espaço. Então tem alguma coisa nessa brincadeira que ela fica invariante, ou seja, que ela não muda nunca. E essa coisa é o intervalo espaço-temporal, né, que é o que a gente vai ver hoje. Ou você pode ver em livros também escrito como o intervalo invariante, tem várias formas de chamar isso. Mas basicamente, e isso já puxa junto, né, o cone, a ideia do cone de luz, que a gente vai ver na próxima aula, provavelmente, se essa daqui não ficar muito grande. A ideia é a seguinte, a gente viu então que ΔT é dilatado por um fator gama em relação ao tempo próprio, o tempo medido no referencial em que dois eventos ocorrem na mesma posição, e o nosso comprimento ele é contraído pelo mesmo fator gama, enquanto o comprimento próprio é medido no referencial no qual o objeto, né, o objeto a ser medido está em repouso. Este é o comprimento próprio. Beleza? Deixa eu fixar essas ideias aqui. Então, já que um está ampliando o tempo e o outro está contraindo o espaço, tem alguma coisa que não muda. Para a gente mostrar o que é essa coisa, vamos fazer o seguinte. Quando eu falo que existe algo que não muda, que é invariante, eu estou falando que é para todos os referenciais, tá? Por exemplo, uma coisa que é invariante para todos os referenciais. Vamos supor aqui um referencial K e um referencial K'. Só que o meu referencial K', então vamos lá, o meu referencial K mede um Y aqui e um X, ele tem suas coordenadas. Aqui é a origem. E aí, vamos supor que tem um certo evento aqui, um ponto, um vetor poderia ser qualquer coisa do tipo, vou caracterizar por P, é um ponto, poderia ser um vetor, como eu falei, mas enfim, eu, referencial K, vou fazer a descrição desse evento traçando esta hipotenusa aqui, né? Em que eu escolhi uma cor péssima. Traçando essa reta aqui, que vai formar uma hipotenusa de um triângulo aqui para mim, né? Quando eu fizer aqui o eixo X, então aqui eu marco um X e aqui eu marco um Y, certo? Para mim. Vamos supor que eu pegue este meu referencial K e rotacione ele de um certo ângulo θ. Eu vou usar o laranja. Pode ser? Não, vou usar outra cor. Vou usar o azul aqui para representar a rotação. Então agora eu tenho um outro referencial rotacionado. Eu vou chamar ele aqui de referencial K'. Ele mede X' e mede um Y'. Esse é o referencial K' em azul, tá? E veja que para este referencial, as posições X, ele mede X' e as posições Y, ele mede Y'. Diferente da nossa. Mas tem uma coisa que é invariante. Então esse cara aqui rotacionou de um certo ângulo que eu vou chamar de θ, pode ser? Isso aqui é uma rotação em SO2, né? Para quem já viu um pouquinho de grupo de simetria. Mas beleza. Quando eu faço essa rotação, tem uma coisa que não muda. Eu fiz uma rotação aqui passiva, que significa que eu rotacionei os eixos na origem, tá? De forma que eu não mexi nesse ponto P aqui. O ponto P ele continua ali. Veja que esta hipotenusa, ou melhor, essa distância aqui, que eu vou chamar de R, ela é
a mesma para nós dois. Ou seja, ainda que eu esteja num referencial diferente, eu poderia ter rotacionado o quanto eu quisesse esse referencial aqui, tem uma coisa que não muda nunca, que é a distância do evento, do ponto P, até a origem. Este valor é sempre o mesmo, não importa para qual referencial. Quando eu falo então que eu tenho um invariante, eu estou falando que eu tenho um invariante para qualquer que seja o referencial. Eu tenho uma quantidade que é a mesma para qualquer referencial. Esse caso aqui é um caso de um invariante geométrico, né? É uma distância aqui que não muda. Você pode ver isso como? Pega este triângulo formado no referencial K', que eu vou tentar rachurar de azul aqui. Tá? Então aqui você tem um triângulo formado em K'. Aqui está ele. Para o K', a relação do K', o que vale? Quanto que vale esse valor de R? Vale que R é igual a soma dos quadrados, né, dos catetos. Esse cateto aqui mede um certo tanto da origem até x', que é x' ao quadrado, isso aqui é ao quadrado, mais y' ao quadrado. E para o referencial K, o valor de R vale, agora este triângulo aqui, né, que é o triângulo formado, vai ficar horrível essa imagem, mas é o triângulo formado aqui no referencial K sem linha, no nosso referencial, por exemplo, que é simplesmente a soma dessas coordenadas, ou seja, x ao quadrado, que é o primeiro cateto, mais y ao quadrado, que é o segundo cateto, tá bom? Eu voltei, me desculpem aí, tocou o interfone aqui. Vamos lá, continuando onde a gente parou. Deixa eu pegar meu giz. Então veja, o R é uma distância que os dois, ela não muda para nenhum dos dois. Então, claro, né, essa distância ela é a mesma, R é igual a R, então eu posso dizer que x2 mais y2 é igual a x'2 mais y'2. Ou seja, isso é constante para qualquer referencial. Se eu tivesse um outro referencial, um K duas linhas, eu podia falar que x duas linhas quadrado mais y duas linhas quadrado também é igual a essa relação. Tudo isso é igual a R, tá? Ou seja, esta distância não muda nunca para nenhum referencial que faça uma rotação desse tipo aqui, tá? Então, essa distância R, ela é invariante por rotação, sobre rotação. Desde que seja uma rotação, né, aqui feita na origem, né, do sistema, seja uma rotação assim. Beleza. E esse é um invariante, esse é um tipo de invariância, tá? A invariância da relatividade, do espaço-tempo, né, o invariante, o intervalo espaço-temporal, ele é um pouco diferente. Mas se você concebeu essa ideia, não vai ser difícil você, né, conseguir entender o que a gente vai construir aqui. Até porque é um procedimento bem simples. Consiste numa ideia que é o seguinte. Vamos lá. Imagine então, de novo, dois referenciais K e K'. Já estamos, né, injuriados de ver K e K'. Mas, vamos lá. K mede coordenadas x. O K', eu vou desenhar ele eu vou desenhar dois trechos do K' aqui. Eu vou desenhar esse primeiro trecho aqui, tá? E eu vou desenhar o K' um pouco mais avançado. A gente sabe que esse K' aqui tem velocidade, né? Então, beleza. Qual que é a brincadeira aqui? Então, aqui está a minha origem. Estou usando a configuração standard. Em t igual a t' igual a 0, as origens coincidiam, tá? A brincadeira é a seguinte. Dentro do referencial K', aquela brincadeira lá do feixe de luz lá, todo mundo deve conhecer, ou quase todo mundo. Eu tenho aqui, dentro de K', um dispositivo que emite luz, um laser, por exemplo. Ele vai emitir, então os eventos são, evento 1, o laser vai sair, a luz vai sair do laser e vai atingir um espelho que tem aqui, colocado aqui em
K'. Então, essa luz sai e atinge um espelho. O espelho aqui, né? Evento 1. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, evento 1. O evento 2 é a luz é refletida pelo espelho e volta no laser. Evento 2. Tá bom? Claro que para o K' os dois eventos ocorrem na mesma posição, então este intervalo de tempo é próprio para o K'. Para nós, como que vai ser? Já que esse cara tem movimento, a gente vai ver a trajetória da luz fazendo isso daqui, ó. Vou desenhar a trajetória da luz em rosa, que é a nossa visão. Vai ser assim, ó. Ela vai andar dessa forma, lógico, de forma extremamente exagerada, né? Ele precisaria estar com uma velocidade imensa esse referencial. Então ela bate, evento 1 para nós. Ela bateu no espelho, ela vai voltar. Esse vai ser o evento 2 para nós. Ai, meu Deus. Beleza? Eventos 1 e 2, então. Os eventos 1 e 2 não ocorrem na mesma posição para a gente, para o K. Por quê? Primeiro ele ocorre em uma, depois ele ocorre em outra. Nosso intervalo de tempo não é próprio. Ok, mas qual é a brincadeira então? O que é invariante nessa minha análise aqui, nessa minha construção aqui? Perceba que a altura deste espelho é a mesma para os dois. No fundo, isso tem a ver com o fato de que esta dilatação aqui, ela só afeta objetos que se movem na direção, ou melhor, eu tenho aqui uma régua, né? Vamos lá, igual. Se essa régua se move, se a direção do movimento é paralela, então aqui, esse V, se isso aqui tem uma velocidade que é V igual a Vx, x chapéu, a contração do comprimento só vai se dar na direção paralela do movimento, ou seja, só em x. Então, se eu tenho aqui a régua, aqui está uma régua de respeito. Aqui está a minha régua. Esta régua está se movendo. Ela está se movendo aqui na direção x, certo? Ela tem uma velocidade, então, Vx, x chapéu. Para quem está em repouso, vendo eu me mover com essa régua, vai ver ela menor, certo? Ou seja, vai ver ela mais ou menos aqui, vamos colocar assim. Veria ela com este tamanho aqui, ó. Não veria essa parte aqui, certo? Ela é afetada na direção, só na direção do movimento. Então, por esse fato, a altura é a mesma para os dois, porque, enfim, a altura ela é medida na perpendicular, não paralela ao movimento, tá? Então, beleza. A altura é o nosso objeto geométrico, nesse caso, que é invariante. Mas por esta altura ser invariante, essa altura que eu vou chamar de h, de forma genérica, ela vai mostrar para a gente que o intervalo espaço-temporal é invariante. Por quê? Vamos analisar, então, vamos fazer o que a relatividade faz, né? Vamos utilizar a relatividade, que é o quê? Conectar medidas feitas entre dois referenciais inerciais. Primeiro, em K'. Em K' não, em K. Vamos começar no nosso referencial. Esta distância aqui, que eu vou chamar de ΔX, que é simplesmente, ΔX é simplesmente x1 menos a origem, né, menos x0 eu vou chamar. Aqui seria um x0', né, porque está no referencial com linha. Esse aqui é o nosso ΔX. Como x0 é a origem, isso aqui é simplesmente x1, tá? Apenas x1. Mas enfim, este ΔX, que o referencial K' já andou, a gente, no referencial K, calcula como sendo V, ou seja, esse ΔX, ele vai ser V ΔT sobre 2, porque na verdade eu estou querendo o caminho, eu quero analisar o caminho completo. Isso daqui, eu quero analisar os dois eventos no caso, né? Este daqui, esta luz que sobe é metade do evento completo, né? Ele é o evento 1 apenas.
Então eu vou ter que dividir isso aqui por 2, porque na verdade o evento termina em x2, que é o dobro de x1, já que esse cara se move com velocidade constante. Tá bom? Então, V ΔT é essa distância aqui. Veja que ele é um cateto de um triângulo retângulo que foi formado aqui, tá bom? Aqui, ó. Quanto que vale esta hipotenusa? A relação é quase igual, só que ao invés da velocidade do K', quem sobe aqui é a luz, né? É a luz. Esse rosa aqui é a trajetória da luz que nós vemos. É a mesma luz do K', perceba. Não são diferentes lasers, é o mesmo laser. Só que a gente está vendo isso de uma forma diferente porque a gente está fora, a gente está num referencial diferente. Então, como que vai se dar isso daqui? Isso daqui é simplesmente C ΔT, marcado por mim, sobre 2. E a altura é H para os dois, como eu disse. Então, bom, eu marco aqui, né, a distância percorrida pela luz como sendo C ΔT sobre 2. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Teorema de Pitágoras. Para mim, eu posso usar o Teorema de Pitágoras. Então, esse cateto ao quadrado, que é isso daqui, né? V ΔT sobre 2, tudo ao quadrado, mais o outro cateto, que é a hipotenusa, ao quadrado. Hipotenusa não, a altura ao quadrado. Isso aqui é igual a hipotenusa ao quadrado, que é C ΔT sobre 2 ao quadrado, tá bom? A hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, basicamente. Agora, antes da gente continuar, vamos analisar para o K'. O que acontece para o referencial K'? Bom, ele é um intervalo de tempo próprio. Para ele, os dois eventos acontecem no mesmo lugar, o que significa dizer que o ΔX dele, ΔX', é 0. O ΔX' dele seria x0 menos x0, linha, né? x0' menos x0', que é 0. Então, os dois eventos ocorrem na mesma posição. Como que ele marca? Que tempo que ele marca, né? Qual que é o ΔT' que ele marca? Qual é o tempo próprio, né, que ele mede? Para que a luz faça o caminho de ida e depois de volta, dos dois eventos, né? Bom, é o seguinte, vai ser... então agora para a K' aqui, né? O ΔT' que eu vou chamar, o ΔT' é o ΔT0, tá? É o tempo próprio medido no referencial K'. Ele é... O tempo, ele é distância, que vai ser H de ida mais H de descida, então 2H sobre C, né? Isto é. Então, se eu substituo a altura aqui, se eu isolar a altura aqui, eu vejo que a altura é C ΔT' sobre 2. Se eu elevo ao quadrado dos dois lados, isso daqui fica simplesmente isto. E aí eu posso substituir H aqui, já que ele é o mesmo para os dois. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ficar com V ΔT sobre 4, tá? Eu já vou tirar esse 2 aqui, mais, vou colocar aqui, ó, 1/4, pode ser? 1/4 de V ΔT ao quadrado. O que eu fiz foi só tirar o 2 para fora, né, com o quadrado. Mas aqui também tem um 2 ao quadrado, então mais 1/4. Estou substituindo em H ao quadrado. C ΔT ao quadrado. C ΔT' ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual, de novo, fator 1/4 aqui. 1/4 de C ΔT ao quadrado. Multiplica toda a equação por 4. Você vai sumir com esses 4 daqui. Com esses 1/4 daqui, desculpa. Tira 1/4 daqui. Você vai ficar com V mais C ΔT' quadrado igual a C ΔT quadrado. Eu vou passar tudo que é do referencial K para um lado, deixar tudo que é do K' em outro. Posso fazer isso passando esse cara para cá. Então eu vou ter que C ΔT'
ao quadrado é igual a C ΔT ao quadrado menos V ΔT tudo ao quadrado. Tá dando para pegar aí embaixo? Beleza. Agora eu vou apagar esse cara aqui, que não vai ter mais importância. E vamos continuar aqui em cima. Seguinte, veja, então eu relacionei tudo que está em K' com tudo que está em K. Porém, se vocês perceberem, eu falei que o ΔX' é zero. Eu falei não, de fato ele é zero. Só analisar. Os eventos 1 e 2 ocorrem na mesma posição para o referencial K'. Se esse cara é zero, concorda comigo que eu posso subtrair zero de qualquer coisa, que o resultado vai continuar dando essa coisa? Tipo, 5 menos 0 é igual a 5. Então, eu vou fazer isso. Eu vou subtrair um ΔX' ao quadrado desse cara aqui. Por que eu vou fazer isso? Você vai ver agora, olha só. Então, eu tenho que C ΔT' ao quadrado menos ΔX' ao quadrado é igual a C ΔT, mas pera aí, quem que é V ΔT? V ΔT a gente viu aqui, ó. V ΔT é ΔX. Aqui eu dividi por 2, né, que na verdade isso aqui é um ΔX sobre 2. É metade do que o referencial K' andou. Ele andou esse tanto, mas esse tanto não é o evento completo termina aqui, né? Então, no fundo, o ΔX é todo este comprimento aqui, tá? Isso é o ΔX, que é o quê? ΔX, o nosso ΔX, né, o nosso intervalo de coordenadas, né, é V ΔT, é o tanto que o referencial K' andou, que é V, vezes o tempo marcado por nós. Então, eu posso, aqui, na verdade, é um menos ΔX ao quadrado, sem a linha. Perceba que nós chegamos numa relação igual àquela do invariante geométrico, que era x' mais y' igual a x² mais y², que era a hipotenusa de um certo ângulo, o quadrado da hipotenusa de um certo triângulo, quer dizer. Só que esse invariante aqui, ele tem um significado físico, não só geométrico, ele tem um significado físico por trás. Se fosse um referencial duas linhas, um K duas linhas, que se move com velocidade maior do que o K', por exemplo, eu ia ver a luz fazendo um caminho maior e essa relação ia continuar valendo. Ou seja, isso aqui valeria ainda para um C ΔT duas linhas ao quadrado menos ΔX duas linhas ao quadrado. Isso valeria para o referencial que eu quisesse, tá? Isso é um invariante espaço-temporal. Eu tenho uma combinação de espaço e de tempo que não mudam nunca. A este invariante nós chamamos S², porque já que está tudo ao quadrado, a gente chama isso de S². Ele é C ΔT ao quadrado menos ΔX ao quadrado. Tá bom? Menos ΔX ao quadrado. Na prática, olha só. Tem como esse cara... Bom, comprimento, a gente sabe que não tem como ser negativo. Porém, o intervalo espaço-temporal tem como ser negativo. Basta que esse cara aqui seja zero. Por exemplo, um referencial... Vamos voltar lá na aula 5, eu acho, né, da simultaneidade. Estou no referencial onde dois eventos são simultâneos. Foi na aula 5, né? Por exemplo, os eventos 1 e 2 são o raio cai à esquerda ou o raio cai à direita. Se eles são simultâneos para mim, esse cara é zero. Então, o intervalo espaço-temporal que eu vou medir é menos ΔX quadrado, tá? Mas espera aí, se ele é isso para mim, se ele é negativo para mim, para a mulher que estava lá dentro do trem, também tem que ser. Agora, para ela, esse cara aqui não é esse cara aqui não é zero.
Porque tem uma diferença de tempos quando cai o primeiro raio, o raio da direita, né? E o raio da esquerda. O ΔT dela não é zero. Só que para ela, quando isso acontece, o ΔX muda. Não é o mesmo que o meu. E de tal forma que o resultado continua valendo. Esse S, para mim, esse S quadrado vai me dar um valor negativo, um menos x. Para ela vai ser C ΔT quadrado menos ΔX dela, ΔX' quadrado. E esse valor, S, vai dar, vamos supor que seja um valor C não, que seja a velocidade da luz. Vai dar um valor K, um número. Nós dois vamos concordar com esse número. Tá? Este é o invariante espaço-temporal. Imagina que você tem aqui o seu espaço-tempo, quadridimensional, plano. Tá? Que tudo que a gente faz na relatividade restrita é plano. Bom, vamos imaginar aqui, né, é bem comum a gente imaginar isso aqui como sendo uma malha. O intervalo espaço-temporal é como se ele fizesse o seguinte: pegue dois pontos no espaço-tempo. Então aqui estão os dois pontos no espaço-tempo. Esses dois pontos estão separados não só pela distância espacial entre eles, mas também pela distância temporal. Ou seja, está relacionado aqui. Deixa eu desenhar aqui. O que eu tenho aqui é uma distância espaço-temporal. Enquanto para um referencial que se move aqui, vamos pegar um quadradinho desse daqui, ó. Pode ser? Vamos pegar um quadradinho desse. Aqui está, vou tentar desenhar ele um pouco maior para você. O que a dilatação do tempo diz? Bom, os tempos serão dilatados, né? O tempo vai ser dilatado. Então, significa que já que ele está em movimento, vamos supor que ele meça o tempo próprio, o intervalo de tempo seja próprio para ele. O tempo vai passar mais devagar para ele. Só que ao mesmo tempo, tem um fator, que é o L, a contração do espaço lá, né? Que reduz isso daqui. De tal forma que isso daqui nunca muda. O intervalo espaço-temporal é sempre o mesmo. Tá? Então, o tempo ele é ampliado por um fator gama. O espaço é reduzido para um fator gama, de tal forma que esse cara aqui, ó, ele é um invariante. Isso remete um pouco, né, essa figura, ao fato de que, se você olhar, isso aqui é só uma, como que eu vou dizer? Enfim, o espaço-tempo ele não tem esta malha aqui visível, né, obviamente. Isso aqui é uma representação humana, do homem. Então, o que eu estou falando? Olha para esse S quadrado aqui. Qual é a dimensão desse S quadrado? Ele tem velocidade quadrado, né? Que é C quadrado, que é metro quadrado por segundo quadrado. Só que aqui também tem segundo quadrado, então fica só metro quadrado. E o resto é tudo metro quadrado também, que é ΔX. Então ele tem dimensão, esse S aqui, tem dimensão de metro quadrado. Tá? Com isso, esse intervalo espaço-temporal, a gente consegue, a gente já poderia ter afirmado isso antes, mas a gente pode, só para não confundir, né, te encher de informação, falar que a gente pode medir tempo em metro. Eu sei que a luz viaja numa velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, né, aproximadamente, na verdade é 299.792.458 metros por segundo, mas vamos colocar 3 vezes 10 a 8. Então eu posso falar que 1 segundo é igual a 3 vezes 10 a 8 metros. É 1 segundo. Ou seja, a gente mede a velocidade da luz em metros por segundo. Mas metro tem a ver com espaço, que não é absoluto. E segundo tem a ver com tempo, que a gente também já viu que é relativo. Não tem problema nenhum com isso. Mas essa conversão aqui, ela é muito boa. Por exemplo, medir estrelas muito distantes, anos-luz, né? É isso aqui. Tá? Bom, uma outra coisa que eu não quero que você se confunda com isso é o seguinte. O intervalo espaço-temporal, eu falar que eu posso medir tempo em metro, ou o contrário, não significa que se eu ando para trás no espaço, eu estou andando para trás no tempo.
Não confundir essas duas coisas. Tempo tem comportamento de tempo, espaço tem comportamento de espaço, tá? O tempo te obriga a você se mover para uma direção só, para frente. Nunca, jamais para trás. Isso tem a ver, como eu falei, a gente vai ver o cone de luz na próxima aula, mas a ideia é a seguinte: ainda que eu tenha uma malha que seja o espaço-tempo, o tempo tem comportamento de tempo e espaço tem comportamento de espaço, tá? Eu já vi muita gente confundir com isso. Já que a gente está falando de espaço e tempo, já que espaço e tempo são a mesma coisa, espaço e tempo são a mesma coisa, significa que se eu andar numa certa distância, em 3 × 10 a 8 metros para trás, eu estou andando 1 segundo um segundo a menos, né? Eu estou voltando 1 segundo no tempo. Eu já vi esse tipo de loucura. Não, cara, tá? Não interprete isso mal. Tempo tem comportamento de tempo, espaço tem comportamento de espaço. São coisas diferentes, mas que são tratadas no mesmo pé como coordenadas. É uma dimensão do nosso espaço. Você não pode se mover no tempo como você se move no espaço, né? Para cima, para baixo, para um lado, para o outro. O tempo te obriga a seguir sempre para frente, tá? Mesmo que você não queira, você pode estar parado no espaço e continua avançando no tempo. Isso tem a ver, novamente, com o que a gente vai falar na próxima aula, com o cone de luz. Porque se você anda demais no espaço, espacialmente, o tempo começa a diminuir para você, tá? Aí você vai falar, chega uma hora que ele fica negativo. Não, chega uma hora que ele zera, que é a hora que você está na velocidade da luz, tá? É como se fosse isso daqui. É como se você tivesse algo assim, ó. Imagina que aqui estão todas as posições. Eu não consigo desenhar 3 dimensões aqui, imagina 4. Então aqui vai ser o seu x, y e z, que eu vou chamar de r, tá? R é uma função de x, y e z. E aqui está o tempo. Se você está parado em R, se você está em repouso em R, então o tempo está passando aqui nesta linha. Está exatamente em cima dessa linha aqui. Quando você começa a se mover em R, as coisas começam a mudar, né? O tempo já começa a passar assim, ó, por exemplo. Veja que já, né, quando você se move com uma certa velocidade, né, a seta do tempo dá uma inclinada. Tem uma hora que é a velocidade da luz, né, que se você se move com a velocidade da luz, o tempo vai estar exatamente aqui, ó, nessa linha aqui, ou seja, vai ser uma constante. Você vai estar se movendo na velocidade máxima, que é a velocidade da luz, e é como se tempo não fizesse sentido para você. Você não sente passagem de tempo, tá? Intervalo de tempo é uma coisa que não existe, tá? Se a gente olhar para cá, é como se esse cara aqui é zero. Você só tem distância. Você está separado entre 2 eventos no espaço-tempo só pela distância, nunca pelo tempo. Loucura isso, né, cara? A gente chega a dar um arrepio aqui. Mas enfim, a próxima aula então a gente vai falar do cone de luz, tratar certinho. A próxima aula é extremamente importante para complementar isso daqui. É como se essas duas aulas elas fossem simbioticamente ligadas, tá? O intervalo espaço-temporal chama o cone de luz. E é isso que a gente vai analisar na próxima aula. E só antes de terminar, quanto tempo a gente está de aula aqui? Já 34 minutos aproximadamente. Só queria te falar, a gente pode escrever isso daqui de uma forma um pouco diferente, tá? Que é a seguinte. Como Z, pelas transformações de Lorentz a gente viu que Z igual a Z', Y igual a Y', e de qualquer forma essas direções não se afetam na contração, você pode escrever esse S em termos das esse S quadrado, né? Em termos das 3 coordenadas espaciais, tá? Então, menos dx quadrado menos delta y quadrado menos delta z quadrado, tá? Se você quiser ser um pouco mais preguiçoso, eu diria assim, escreve como c delta t ao quadrado menos uma soma. Aí aqui, né, eu não vou adentrar mais do que isso, menos uma soma, quando i vai de 1
até 3 de delta xi. Tá? Você pode escrever assim também. Por que eu posso escrever assim? O que significa esse somatório? Esse somatório significa o seguinte. Deixa eu só circular aqui. Essa expressão aqui. Chama o x... Bom, uma soma de i indo de 1 até 3. Chama o x de x1. Chama o y de x2. Chama o z de x3. Você vai ter essa expressão. Ah, é quadrado aqui, né? Aqui tem um ao quadrado. Você vai ter essa expressão aqui, tá? Ficou meio apertado aqui, mas enfim. A gente vai tratar disso melhor depois, tá? Pode deixar, não vai ser tudo chutado assim, não. Eu vou explicar direitinho pra você. Mas é só pra, enfim, economizar espaço, né? Enfim, a aula de hoje foi isso daí. Espero que tenha gostado. Valeu, falou e fui.